Oh, gente, tudo bem? Oi, esposa. Oi, marido. Tudo bem? Tudo bem. Gente, estamos aqui passeando no nosso bairro favorito. Hoje é dia 26 de... eu falar setembro. 26 de setembro, esse é um dia após o meu aniversário. Não, hoje é 26 de dezembro e passou-se o Natal. A gente foi ver os parentes que estavam reunidos. Tinha parente que veio dos Estados Unidos, que veio de outros lugares. Estava todo mundo reunido. O que isso sucedeu? Ai, 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 ai. Deixa eu falar. O que se sucedeu? Tropecei ele. A gente basicamente pegou, foi ver os parentes, coisa e tal. Bom, a gente foi ver os parentes, coisa e tal. Quando a gente estava na rua dirigindo para casa do meu avô, ela falou assim: nossa, não tem ninguém na rua, tá deserto. Eu falei: as pessoas estão comemorando uma data que para a maioria dos brasileiros é importante, né? Tem muitos brasileiros que são cristãos. E aí eles comemoram isso. Então fica deserto. O ano novo também é outra hora que fica deserto. Oba, o senhor tem cartão chip de celular? Qual operadora? Não, pode ser a Vivo. Tá quanto? Obrigado. Rapaz, isso aqui é cobiçado. Valeu. Tchau. 要考虑一下做那个信用卡。你看一下你的手机缺什么吧。Leite. Leitinho. Quanto? Uns 3, 4. Uns 4, tá bom. Dá pra semana. Vamos ver o que mais. Gente, acabei de sair do leitinho. 哎，可以在这写菜呀。Pô, 可以. Acho que é o Tiguai daí, galera. Gente, a pessoa vê uma pessoa fazendo as coisas e acha que todo mundo faz. Não. Hoje não tem promoção no ovo. Amanhã? Amanhã tem. Gente, comprando um pão aqui com um preço razoável. Esse aqui tem? 32. Pão de forma caseiro tradicional. Ah, delícia. Foi. Minha esposa é brava, ela não deixa eu fazer Cara, eu nunca tinha visto, vocês já viram isso? Panetone salgado. Eu sou brasileiro há 36 anos. 我30年我是巴西人。这是第一次我看一个 panetone 是咸的。Panetone salgado. Eu não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada. Panetone salgado. Gente, eu estou embasbacado. Quer requeijão? A gente tava conversando mais cedo que eu gosto de tomar leite achocolatado, né? E aí o que acontece? Ela falou assim: não, você não precisa tomar leite. Eu falei: não, criança tem que tomar leite. Aí eu tava falando pra ela: nossa, essas diferenças de cidade grande, pequena, São Royal, eu cresci no Rio. Depois eu fui morar 20 anos no exterior, fui pra China nesse meio tempo e tal. Na China não se toma muito leite, é muito comum tomar leite de soja. E aí, eu tava falando, esposa, você acredita que quando eu era criança eu não sabia que o leite vinha da vaca? 牛奶来自奶牛。那牛奶来自哪里？在盒子。Ela perguntou, o leite vinha da onde? Eu falei: vinha da caixa, ué. O leite vinha da caixa. Caixa livre. Vamos lá. E assim, eu acho que quando você mora numa cidade grande, que nem São Paulo e tal, você perde muito o contato com essas coisas que fazem parte da vida do interior e são comuns. Você ir ver a fazenda, você ir ver o sítio, coisa e tal, tá entendendo? Eu acho que o pessoal da cidade grande é muito desconectado com a vida. É engraçado, a gente mora num prédio e aí o máximo de natureza que você vê por aqui é um vaso de planta. Seu ou do seu vizinho, do outro lado da janela. É muito surreal, cara. É muito surreal. Você mora onde? Aonde você mora, como que é? A pessoa viu alguma coisa aqui. Ó. Agora vou ter que virar o... 我们楼下的这个变得贵了，所以我买一个我试试价格。A criança 下面卖 A criança adora comer chocolate. 4块多。 É doce, essa criança aqui adora. 原来是卖2块4毛9。 Gente, tem uma loja de conveniência perto de casa
que eu não esqueci qual era o preço que ela falou agora. E aí eu sei que aqui ela quer ver o preço, quanto que é, se é mais barato. Que aí vai comprar aqui. 看多少吧。那没写哎，价格，那个老太太是你朋友，为什么？卖那个你喜欢的。哦，这里也有卖啊！哎呀，这里有这个呀！ Gente, vamos lá, né? Ai, ai, ai. 给我。 Ih. Ah, 终于你来了。 Put in the bag. É, tem que pôr na sacola pra não ter que comprar sacola. 就不用买那个 We 塑料 will 袋。 we will design our bag. Ah, verdade, gente. Vocês estão vendo essa sacola aqui? A gente vai fazer um modelo... Logo. Modelo Wei Matias. Leva, vou. São Paulo need bag Verdade. like this bag. A gente vai fazer uma sacola de pano nesse modelo. Gente, outra coisa que eu tenho visto muito aqui em São Paulo, que no interior não tem, e me incomoda muito, é essa disparidade social que tem essa galera moradores de rua. Você não vê isso em cidade pequena. Nessa cidade que a gente morava antes, em Lorena, no interior de São Paulo, que é uma cidade pequena, que eu tenho uma ligação histórica, parte da minha família vem de lá, os Galvão, tanto que ali do lado, em Guará, tem o Frei Galvão. Então, essa minha família, Galvão, a gente tem essa ligação com esse lugar lá, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida do Norte, enfim. O que acontece? O interior, você não vê essas coisas, né, de diferença, assim, grotesca, absurda, de renda, de um monte de coisa. Você não vê gente morando na rua. Então você chega aqui em São Paulo, eu lembro de quando eu era pequeno, eu morava no Rio. Você tem gente que realmente tem necessidade e você tem gente que tinha lenda urbana no Rio de Janeiro, da senhora que ficava também na frente do supermercado, em vários outros lugares pedindo dinheiro, até que um dia, reza a lenda urbana, as pessoas seguiram essa senhora no final do expediente dela de pedinte e descobriram que ela morava numa puta mansão no Rio de Janeiro. Não pode falar puta, tem que falar uma baita mansão. Então, o que acontece? Então, As pessoas desacreditam nas cidades grandes. Se as pessoas que estão pedindo realmente precisam, elas fazem isso como uma forma de trabalho. Muitas, acho que a maioria esmagadora realmente precisa, vive numa situação precária. Mas algumas usam desse artifício para trabalhar, ganhar dinheiro, digamos assim. Então, a gente vê situações como essa. Ó. Ali atrás, no vídeo aqui atrás, tem uma galera, tem um senhor, uma senhora, sei lá, que moram aqui. Então, assim, esse trânsito de eu vir de volta da China para o Brasil, de ter morado numa cidade grande, depois eu fui morar no interior, e agora voltar para uma cidade grande, eu diria a maior cidade do Brasil, é um choque cultural dentro do meu próprio país. Ó, você vê, tem um cara que está coletando a reciclagem dele e está lá levando para algum centro que vai comprar o papelão dele. papelão. Papelão. 灯笼。那个纸箱子。E aí é isso. Então, eu acho que o choque cultural, quando as pessoas perguntam, elas esquecem que dentro do próprio país delas pode ter um choque cultural. Então, eu diria para você que quando você pega e pensa assim, e como é que é ser casado com um chinês, não sei o que, tem choque cultural? Olha, eu diria para vocês que o meu choque cultural ultimamente está sendo muito maior com as realidades diferentes do Brasil do que com o fato da minha esposa ser estrangeira. Entendeu? E ela ainda começar a tentar entender como que é a dinâmica e a lógica da vida no Brasil, que é diferente da China, obviamente. Bom, é isso. A gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente continua esse vídeo, ou não sei. Minha esposa que vai editar depois. Gente, como sempre, tudo que nos une é muito maior e mais importante do que aquilo. Saudações a vocês, fiquem com Deus, muita prosperidade. See you next video. Segue a gente. Segue a gente. Dá um like. Dá um like. É isso, pessoal. Quero agradecer a vocês, tudo de bom e até mais. Tchau. Tchau.